Boa noite, queridos irmãos, reunidos nesse instante com as bênçãos do nosso divino amigo Jesus, irmãos do Lar de Nazaré, para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Trazemos para a nossa reflexão da noite, no livro Vinha de Luz, a lição número 18. E o título da lição é Ouçamos Atentos. Nós vamos iniciar com a prece. Jesus, amigo, médico de todos nós, mais uma vez rogamos a vossa assistência fraternal, a vossa inspiração para o estudo do teu Evangelho, que é esse roteiro que ilumina o nosso caminho, que fortalece a nossa alma diante das dificuldades do nosso caminho. Ilumina-nos, pois, envolvendo-nos com o teu imenso amor, não só hoje, mas sempre, que assim seja. Então, a lição da noite, o capítulo do Evangelho, quem anotou foi Mateus, no capítulo 6, versículo 33, e nos diz, Jesus dizendo a todos nós, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. É interessante a gente lembrar, nesse capítulo, Jesus inicia falando-nos da importância de como nos conduzir diante de todas as nossas atitudes. Então ele começa falando no momento que a gente vai dar alguma coisa para alguém, a caridade, como devemos doar, ou seja, aquilo que nos dermos com a mão direita, que a mão esquerda não veja, né? E também nos fala que quando nós formos orar, que nós devemos entrar no nosso aposento íntimo, fechar as portas, né? E orar ao Pai que está em oculto, mas que vê secretamente e nos recompensará. Também nos fala a respeito da oração, né? Nesse momento ele nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso. Mais na frente ele fala a importância de que nós não devemos ajuntar tesouros, né? Que a traça rói, que a ferrugem consomem, a traça que os ladrões minam e roubam, mas que devemos ajuntar tesouros no céu, que nem a traça rói, nem o ladrão rouba e nem, né, a ferrugem consome. E vai assim nos trazendo informações, orientações, na verdade, para o nosso bom viver, para que a gente conquiste então dentro de nós esse reino de Deus, né? E assim a sua justiça, que é divina. E Emmanuel então nos fala a respeito desse texto do Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Diz Emmanuel, apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, o discípulo, né, de Jesus, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a sua imposição, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Então, só por esse texto, esse comentário aqui que Emmanuel nos faz, já nos traz reflexões, porque o Evangelho nos faz refletir a respeito de nós mesmos. Então, fazendo uma reflexão, nós vemos que realmente nós temos muitas dificuldades para equilibrar convenientemente essa bússola do nosso coração, porque ainda estamos no imediatismo próprio, buscando satisfazer as nossas próprias vontades e não nos submeter à vontade de Deus, né? As orientações que nos traz Jesus para nos conduzir melhor diante de todas as dificuldades que surgem
nos nossos caminhos, né? Mas Emmanuel continua dizendo-nos: raros aceitam as condições do discipulado. Ou seja, raros aceitam esse modo de ser, esse novo modo de viver. Ou seja, não fazendo ou realizando a nossa vontade, mas sim a vontade do nosso Pai, que é que nos amemos uns aos outros como irmãos, que sejamos bons, que façamos aos outros tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Essa foi a mensagem que Jesus nos trouxe direto do Pai, né? Ele disse que tudo o que eu faço, que eu digo, é o Pai que o faz por mim, né? Então, raros de nós aceitamos esse modo de ser. Nós queremos fazer ainda a nossa vontade, né? E ele continua Emmanuel dizendo: em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Então, o discípulo, né, recusa esse título de seguidor do mestre. Como eu recuso? Quando eu não aplico na minha vida as orientações que Jesus nos traz, estamos realmente recusando esse título de seguidor dele. Ele disse: se quiseres ir ao Pai, terás que seguir por mim, terás que caminhar como eu, né? E Emmanuel continua dizendo: querem ser favoritos de Deus, né? Então queremos que Deus atenda a todas as nossas vontades, né? Não nos importando se é o melhor para nós ou não, né? Mas queremos que Deus nos atenda. Quando não somos satisfeitos nas nossas vontades, nos nossos pedidos, nós achamos muitas vezes que Deus se esqueceu de nós. Mas continua Emmanuel dizendo: conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Então, Emmanuel aqui, ele também se coloca, não só nós encarnados, mas também os desencarnados, que ainda participamos dessa evolução, desse aprendizado, né? Para sermos espíritos de luz, temos que passar pelo cadinho purificador, temos que lapidar os nossos sentimentos, temos que lapidar o nosso modo de ser. E então, isso somente na experiência aqui no corpo físico, né? Então, reencarnamos com esse objetivo de aprendermos a ser bons, de vencermos as nossas dificuldades. Mas quando vem, e muitas vezes pedimos tantas dificuldades, dores de acordo com as necessidades de cada um de nós, mas quando chega a hora de passar pela prova, né, nós ainda queremos ter tudo fácil, tudo de acordo com a nossa vontade, e nos esquecemos. E como diz Emmanuel, que toda dor e todo sofrimento, né, ela é lição educativa para todos nós, né? E Emmanuel, então, nessa lição de hoje, ele continua nos dizendo: lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Então, no corpo, fora do corpo, vamos passar por provas, vamos passar por aprendizados, e que muitas vezes nos traz realmente dor, sofrimento, mas é a necessidade que nos impõe pelo nosso ainda pela nossa não realização de quando no corpo das lições do Evangelho. Ou seja, aqui no corpo queremos satisfazer as nossas vontades e não a vontade do nosso Pai Celestial, que nos deixa livres, né, para realizarmos tudo o que quisermos. E Emmanuel então fala que a gente vai lutar, sofrer e vai aprender. Então vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade, né, em aplicar em nós essas lições. Mas finaliza Emmanuel dizendo-nos: considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, veja bem, né? Nós temos aqui na nossa estrada comum, todos nós, uma infinidade de bênçãos que nos felicitam o nosso caminhar aqui na Terra, né?
E então, nesse caminhar, nós devemos, como diz Emmanuel, ouvir com atenção as palavras de Jesus, que nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, esse reino de Deus, devemos buscar esse reino de Deus dentro de nós. Porque, como dissera Jesus, o mal que nos faz mal não está fora, está dentro de nós. Então, equilibrar as nossas emoções diante das dificuldades, mantermos acesa dentro de nós a chama da fé, da esperança e da certeza de que nós somos capazes de conquistar esse reino de Deus, esse reino do amor dentro dos nossos corações. Então, assim vamos estar realizando, né, esse propósito da lição, a justiça divina que está presente em todos nós, né, em todos, há essa bondade infinita do nosso Pai Celestial para com todos os seus filhos, que somos nós, né, de aplicar em nós essas lições e essa conquista que é possível, disse Jesus, a cada um de nós. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, e até mais, se quiserdes. Para ilustrar essa lição da justiça divina, nos fala o nosso irmão X, no livro Pontos e Contos, de 4 jovens. Até o título da lição, quem quiser ver depois com mais profundidade, o livro Contos e Apólogos, a lição número 3, que tem o título Justiça de Cima. Então, nesse pequeno texto aqui, ele conta a história de 4 operários solteiros, né, quase todos da mesma idade, e que compareceram ao Tribunal da Justiça de Cima, depois de haverem perdido o corpo físico num acidente espetacular. Na Terra, eles foram analisados todos na mesma condição, né? Na vida física aqui, eles também foram homenageados com as mesmas homenagens sociais e domésticas, né? Na vida espiritual, contudo, eles se mostravam diferentes, né? Cada um reclamando variados estudos e diversas, diz aqui, apreciação. E ostentava cada um deles um halo, uma irradiação também diferente, e compareceram ao juiz, que lhes examinaram o processo durante dias, né, atenciosamente. E o primeiro, então, o magistrado foi convidando um a um, né, para esse exame, e o primeiro deles estava cercado de ponto escuro, como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta, e o compassivo julgador disse a ele bondoso: de tuas notas transparecem os pesados compromissos que assumiste, utilizando os teus recursos de trabalhos para fins inconfessáveis. Há viúvas, órfãos, chorando no mundo, guardando amargas recordações de sua influência. E por que ele aguardasse, né, aquele irmão aguardasse a nota do juiz, ele disse a ele: volta à paisagem onde viveste e recomeça a luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicaste, e és naturalmente obrigada a restituir-lhes a paz e a segurança. Aproximou o segundo que se mostrava sob uma irradiação cinzenta, e ouviu as considerações seguintes: revelam os apontamentos a teu respeito que lesaste a fábrica em que trabalhavas, detiveste vencimentos e vantagens que não correspondem ao esforço que despendeste. E, percebendo-lhes as interrogações mentais, ele acrescentou: torna o teu antigo núcleo de serviço e auxilia os companheiros e as máquinas que exploraste em mau sentido. É indispensável resgate o débito de algumas milhares de horas, junto deles em atividade assistencial. Então, essa foi a nota do segundo. O terceiro, quando ele se aproximou, aquele juiz disse: olha, as informações de tua romagem no planeta terrestre explicam que demonstraste louvável correção no proceder. Não te valeste de tuas possibilidades de serviço para prejudicar aos semelhantes, não traíste as próprias obrigações e somente recebeste no mundo aquilo que era realmente devido. A tua consciência está quite com a lei. Pode escolher o teu novo tipo de experiência, mas ainda na terra, onde precisas continuar no curso da tua própria sublimação. Aproximou-se então o quarto.
E ele vinha mimbado de luz, diz o nosso irmão X. Um belo esplendor. Raios de safira claridade envolviam-no todo, parecendo emitir felicidade de luz em todas as direções. O juiz inclinou-se diante dele e informou: Meu amigo, a colheita da tua sementeira confere-te a elevação. Serviços mais nobres esperam-te em mais alto. O trabalhador humilde, como que desejoso de ocultar a luz que o coroava, afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão nos braços de velhos amigos que o cercavam contentes. E em razão das perguntas a explodirem nos colegas despeitados, que asseveravam nele conhecer um simples homem de trabalho, o julgador esclareceu, persuasivo e bondoso. O irmão promovido é um herói anônimo da renúncia. Nunca impôs qualquer prejuízo a alguém. Sempre respeitou a oficina em que se honrava com a sua colaboração e não se limitou a ser correto para com os devedores, através dos quais conquistava o que lhe era necessário à vida. Sacrificava-se pelo bem de todos. Soube ser delicado nas situações mais difíceis. Suportava o fígado enfermo dos colegas com bondade e entendimento. Inspirava confiança. Distribuía estímulo e entusiasmo. Sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações seguiram-no além da morte. Ofereceram-lhe preces, alegrias e bênçãos. A lei divina jamais se equivoca. E porque o julgamento fora satisfatoriamente liquidado, o Tribunal da Justiça de Cima encerrou a sessão. Então, essa lição nos traz reflexões e também nos inspira a realizar todas as tarefas pelas quais nós temos a oportunidade de realizar e o dever de realizar, como esse irmão que foi promovido, né? Tudo o que fizermos, que o façamos com amor. Ajudemos com amor, sem crítica, sem condenação, sem exigir nada em troca, ou seja, como Jesus nos ensinara. Fazermos o bem a todos, da mesma forma que esse bem também nos faz bem àqueles que nos cercam. Que Jesus nos abençoe a cada um de nós e que nesse momento dos quais nós todos estamos passando por momentos de dificuldades, de medo, sem sabermos como será o nosso dia de amanhã, que nós possamos confiar em Jesus. Porque a justiça de Deus, ela nunca falha e nunca falta. Ela é perfeita. Se aqui estamos reencarnados nesse momento, passando por provas que nos são necessárias, que tenhamos bom ânimo. E como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, vencerá. Que Jesus abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos irmãos. E assim, agradecendo a Ti, ó Senhor, rogamos as bênçãos, as energias amorosas do vosso imenso amor, envolvendo todo o nosso planeta Terra, abençoando todos os nossos irmãos que nesse momento dão a sua vida para salvar vidas, sem o medo, sem temor, os nossos irmãos médicos, enfermeiros, aqueles, Senhor, que cuidam da limpeza dos hospitais, os que preparam a alimentação para os pacientes e trabalhadores, aos nossos irmãos lixeiros que conduzem o lixo das nossas ruas, das nossas cidades, das nossas casas. Também igualmente, Senhor, abençoa e envolve com o Teu amor os nossos irmãos bombeiros, aqueles que estão nos SAMUs, os militares, a polícia. Abençoa-os, ó Senhor. Abençoa os nossos cientistas, que incansavelmente estão a trabalhar para descobrir medicação, vacina, para nos auxiliar a viver aqui na Terra, vencendo os males que surgem. Também te rogamos, ó Senhor, abençoa
todos os nossos irmãos que estão responsáveis pela condução dos nossos países. Todos, que tenhamos todos nós fraternidade, sabedoria e humildade para lutarmos juntos e vencer, como dissera Jesus, o mal que não está fora de nós, mas que está dentro de cada um de nós. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos nos leitos de hospitais, aqueles que estão em estado graves, aqueles que estão já se recuperando e aqueles, Senhor, que não são atendidos, que ainda não tiveram oportunidade de receber o tratamento. Te rogamos pelos nossos irmãos que já retornaram à pátria espiritual. Abençoa-os, envolve a todos com teu amor e ampara, Senhor, consola, conforta o coração dos seus familiares que não os puderam velar. Assim, que o teu amor continue envolvendo-nos a todos, nos fortalecendo a cada um no bom ânimo, na coragem e na boa vontade para caminharmos contigo, hoje e sempre. Fica conosco, Jesus. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe. Que assim seja.